Boa noite, no ar o PUC TV Esportes desta segunda-feira, Copa do Mundo rolando. Hoje a Alemanha goleou Portugal de Cristiano Ronaldo. O primeiro empate da Copa aconteceu hoje também entre Irã e Nigéria. Nesse momento jogam Estados Unidos e Gana e Estados Unidos vencem por 1-0. O jogo está no primeiro tempo. Tudo da seleção brasileira você confere aqui também, direto de Teresópolis. Vila Nova e Atlético voltaram aos treinamentos. Hélio dos Anjos é o novo técnico do Atlético. O Goiás volta amanhã e tem muita coisa no programa de hoje, que conta com os comentários do Cleison Teixeira e do Dante Keller. Tudo bem, Dante? Boa noite. Boa noite, Pasquetto. Boa noite, Cleison. Boa noite, amigos. A Copa do Mundo vai ganhando uma proporção de 3 jogos por dia. Isso aí vai virando uma coisa na cabeça da gente, vai virando, é gol pra lá, é gol pra cá, é seleção que não se dá bem, mas uma coisa eu acho que a gente não pode duvidar do futebol, é que são 3 jogos para cada time e nada ficou definido apenas em um jogo. Então, outros 2 jogos ainda irão acontecer para todas as seleções e está todo mundo no páreo. E aí, Cleison, tudo bem? Tudo bem, Pasquetto. Boa noite a você, boa noite ao Dante, boa noite aos amigos de casa. Já viu que editado tava bom demais pra ser verdade, né? Todos os jogos com gols, boa média de gols, de repente me aparecem Irã e Nigéria. Justamente um jogo que quase ninguém queria ir, né? Se tivesse a opção de não poder ir a esse jogo, acho que o cara tinha optado por isso, né? E até de não assistir. Eu confesso que eu vi um pouco do jogo, mas sofrível. O nível técnico das duas seleções bem abaixo. Infelizmente um 0-0, mas de certa forma não mancha a Copa do Mundo, porque nós tivemos bons jogos, como disse o Maradona, a Copa surpreende pela ofensividade das equipes. Imaginávamos uma Copa com muito mais marcação, com algumas seleções optando por se defender, mas não. Aqui a maioria está optando pelo futebol arte, por tentar marcar gols, por tentar jogar um futebol da forma como o torcedor espera. Em Curitiba, onde foi o jogo de hoje à tarde, Irã e Nigéria, teve protesto com quebradeira, depredação de patrimônio público e tudo mais. Cerca de 200 protestantes, alguns baderneiros aproveitaram para depredar ali patrimônio público, agências bancárias. O bicho pegou hoje à tarde em Curitiba. Também ao vivo com a gente, direto de Teresópolis, já para trazer as últimas da seleção brasileira, para que o Dante e o Cleison possam comentar, o André Isaac. Seleção treinou hoje no Castelão. O Hulk ficou fora, ele joga ou não joga? Quais as últimas, André? Boa noite. Boa noite, Pasquetto. Um abraço para você, um abraço para o Dante, para o Cleison, para todo mundo ligado na PUC TV Goiás. Seleção brasileira enfrenta amanhã o México, 4 da tarde no Estádio Castelão, e hoje os jogadores fizeram um reconhecimento de gramado. E nesse reconhecimento, o técnico Luiz Felipe Scolari aproveitou para posicionar a equipe que deve entrar em campo amanhã. Isso deve, porque ainda o Hulk está na dúvida se vai ou não participar do jogo, ainda não há uma confirmação. O Felipão falou sobre esse assunto antes do treinamento e também sobre a questão de arbitragem. Em primeiro lugar, eu não tenho problema nenhum com a arbitragem. A arbitragem apita e os nossos jogadores jogam. E as outras seleções também. Teve um ou outro lance discutível. E a interpretação do árbitro, como eu disse antes do jogo do Brasil, quem tem que falar sobre a arbitragem, quem tem que se posicionar, quem tem que determinar situações, são os árbitros, a comissão de arbitragem e nós, o que nós temos que fazer é jogar. Não tenho preocupação nenhuma com a arbitragem. O Hulk já foi emitido através do site o que é que ele fez hoje de manhã e nós esperamos o contexto total dessa situação para avaliar amanhã antes do jogo, que é o que vai acontecer. Segundo o comunicado no site da CBF, o Hulk ficou fazendo tratamento no hotel e por isso não foi para o reconhecimento de gramado no Estádio Castelão em Fortaleza. E o técnico Felipão também foi perguntado: que falta o Hulk pode fazer para a seleção brasileira caso não atue contra o México? Olha, o Thiago já escolheu ali, tem quantos? Uns 3 ou 4, ele disse que eu posso escolher de olho fechado. Eu já estou com um quase fechado aqui, ó. Então, não vai ter problema nenhum. Bem, eu
o que eu perco. Se houver uma dificuldade com o Hulk, o sistema total que nós jogamos já há muito tempo, que ele vem jogando e vem se posicionando da forma como a gente deseja, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, mas os jogadores que eu tenho com características um pouco diferentes também têm qualidades diferentes do Hulk que podem acrescentar a equipe, velocidade, marcação mais forte ou uma forma de posicionamento que pode nos ajudar mais no jogo contra o México. Portanto, como disse o Thiago, eu tenho 23 e esses aí, na minha opinião, acho que foram bem escolhidos e não haverá problema algum se por acaso o Hulk não puder jogar. Então tá aí, se por acaso também está na condicional, então o Hulk, na palavra do técnico Felipão, é dúvida para o jogo de amanhã contra o México, Pasquetto. É um risco, daqui a pouquinho você volta, viu, André? É um risco, Dante, colocar o Hulk, embora não tenha lesão, mas saiu tem pouco tempo, com dores e tal, o jogo já é amanhã. A tecnologia hoje mostra de que o Hulk está a caminho de uma contusão, né? Isso. Se ele fez o exame, se é verdade que o resultado do exame é que ele não tem nenhuma lesão hoje, também é absoluta verdade que a Europa, o futebol da Europa está terminando, ele está em fim de temporada. O Hulk já participou para chegar à seleção, ele já deu tudo de si nos campeonatos onde disputou, o que disputou, e naturalmente ele está com a carga chegando ao desgaste. Eu acho que o Luiz Felipe não vai colocar o Hulk, não tem nenhum risco dele colocar o Hulk, porque seria mandar o Hulk embora mais cedo. É imprudente, Cleison, colocar o Hulk nesse jogo amanhã? Seria, e o Felipão sabe disso. Ele não vai arriscar. A Copa do Mundo você não tem margem para arriscar. A não ser que seja um jogador imprescindível, como um Cristiano Ronaldo, por exemplo, para a seleção de Portugal, e por isso não está jogando 100%. No caso do Brasil, tem outros substitutos à altura para o Hulk. Não com a mesma característica dele, mas tão bom quanto o Hulk. Às vezes até melhor tecnicamente falando. De repente não tem a mesma categoria dele num chute, numa marcação, mas tem qualidade técnica para estar defendendo a seleção brasileira. O Ramírez aparece hoje como esse provável. Agora, com certeza seria um risco colocar o Hulk, um risco desnecessário. A própria Alemanha hoje mostrou isso, não colocou o Schweinsteiger em campo, não estava 100%. O treinador falou, não está 100%, não vai para o jogo, vamos colocar outro jogador. E foi tranquilo. Então a mesma coisa com o Brasil. Não tem por que arriscar em função do Hulk. Agora, pensando no esquema que o Filipão elogiou, com 3 atacantes, a gente acha que o normal seria colocar o Bernard. Ok? Pensando no esquema. Que seria um cara que já até substituiu o Hulk. Mas pensando pelo lado da experiência e da cancha que o Ramírez tem, que já vem de Copa do Mundo, ele pode optar pelo Ramírez. Você iria em qual, Dante? Eu não acredito que o Filipão vai colocar um atacante no lugar do Hulk, porque o Hulk para o Filipão não está fazendo a função de atacante, especificamente. Ele está fazendo a função de um jogador forte, que ajuda muito na marcação e que por acaso ataca e chuta bem de fora da área e tem esse lado aí positivo que está se soltando a cada dia mais. Mas ele tem uma função específica na seleção de ajudar a marcação pelo lado direito. Eu acho que é isso que o Filipão vai fazer, colocando o Ramírez ou o próprio volante que entrou no lugar dele no último jogo, o Hernanes, que também pode fazer essa função aí, tem a sua liberdade, mas acho que com o Ramírez, o Oscar ganha na liberdade para ir para o ataque. Né? E é lógico, o Filipão não tem mesmo que entregar o ouro não para o adversário, ele já vai ter uma dificuldade amanhã nesse jogo contra o México se ele entrega o ouro. Só que o que eu acho desagradável é o tipo da entrevista que o Filipão começa a dar. Quando a coisa está mal, quando a situação não está boa, o time não consegue alcançar esse... Aí eles vão com humildade, vão pedir aos repórteres o apoio, vai pedir à torcida para apoiar, para ajudar, para aplaudir. E quando a coisa começa a ficar bem, ele vai com essa arrogância de querer dar uma resposta para o torcedor, dar uma resposta para o jornalista, dar uma resposta... Por quê? Arbitragem. Eu não estou preocupado com a arbitragem. Você não está preocupado agora. Agora você não está preocupado, mas já esteve preocupado. A gente já viu o Filipão arrancar os cabelos, um pouco dos cabelos, com arbitragem ou não? Já, ué. Ou ele nunca reclamou de arbitragem? Ou ele é um santo na beira do campo? Não é. Então, acho que as pessoas usam 2 pesos e 2 medidas, né? Ô Cleison,
você pensa mais no esquema ou na experiência do Ramires? Não, um pouco das duas coisas. A experiência do Ramires é válida, já é um jogador que tem uma Copa do Mundo nas costas, e ao mesmo tempo é um jogador que pode fazer uma função dentro da seleção. Uma função que o Filipão, às vezes, se utiliza, inclusive, dela. Dependendo da postura do México e a tendência... O México ensaiou isso ao longo dos amistosos que ele fez, como preparação para a Copa do Mundo. É bem verdade que, na maioria das vezes, não se deu bem, depois teve que mudar, tentando jogar um pouco mais ofensivamente. Mas o México, em algumas partidas, ele jogou com 3 zagueiros e 2 laterais que marcavam muito. Ou seja, fazia uma barreira ali com 5 jogadores, de uma maneira bem defensiva, tentando explorar o ataque, tendo apenas um jogador de referência. Perdia um pouco na parte ofensiva, mas ganhava na parte defensiva. Então, se o México se postar dessa forma, o Ramires passa a ser uma boa opção. Porque além de ter a força do Ramires no ataque, tem também a chegada do Daniel Alves. Eles podem se revezar por esse setor, pelo lado direito. E aí o Neymar seria posicionado um pouco mais para o lado esquerdo. Então, o Ramires, ele pode fazer essas duas funções. Agora, o Filipão também pode surpreender. O que o Dante colocou com relação ao Hernanes é uma opção também que eu pensei. Ele pode, de repente, colocar o Hernanes e dar um pouco mais de liberdade para o Paulinho, aparecer um pouco mais, já que o Paulinho normalmente chega com muita frequência à área, e de repente ele pode ficar mais livre para poder exercer essa função. E chuta bem também, é um jogador que tem uma característica de um bom chute da entrada da área. Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais de seleção brasileira. Os Estados Unidos seguem vencendo o selecionado de Gana por 1-0, gol com 30 segundos de jogo. Um dos mais rápidos na história das Copas, do Dempsey. 30 segundos de jogo, soltou a bola, uma jogada bonita pela esquerda, né? Um arremate bonito, tirando do goleiro. 1-0 para os Estados Unidos. No próximo bloco a gente fala mais de seleção brasileira, vamos repercutir a goleada da Alemanha e ainda no programa a apresentação do técnico Márcio Goiano no Vila e as últimas informações do Atlético, que tem Hélio dos Anjos como técnico. Voltamos com o PUC TV Esportes. O nosso WhatsApp é novo, hein, gente? Não tem mais aquele número antigo, é um número novo, é o 628599.000. 628599.000. Mande sua mensagem e a gente lê daqui a pouquinho aqui no ar. Vamos imediatamente com os melhores momentos do jogo da Alemanha contra Portugal, 4-0 na Fonte Nova. Esse Pepe, um irresponsável, e o tal do Müller comeu a bola, Dante. Ele comeu a bola, ele marcou 3 gols, né? Já era o artilheiro da Copa. Mas o goleiro de Portugal, ele colaborou bastante. O Rui Patrício. Ele não deu segurança para sua equipe hora nenhuma. E uma equipe de futebol precisa da segurança de um goleiro. O Pepe, um zagueiro do Real Madrid. Um zagueiro, né, do Real Madrid? Real Madrid. Do Real Madrid, é um zagueiro experiente. Aí ele vai partir para agressão, cabeçada, logo no começo do jogo, né? A Portugal jogou quase toda a partida com um jogador a menos. E a Alemanha sobra em campo, ela toca uma bola estilo Barcelona, hoje. Né? O que fez o Pep Guardiola pela uma equipe alemã, ele deu um subsídio para que todo mundo começasse a fazer aquilo que o Barcelona fazia antigamente. A Alemanha hoje é a seleção mais cotada para ser campeã, depois do Brasil, nessa competição. E o Cristiano Ronaldo, o que vai dizer do Cristiano Ronaldo? Não está bem 100%. Não está. Quase que não participa da Copa. Sozinho ali, Nanini, como é que chama? Nanini? Nani. Um que poderia ajudar ali pela direita. O goleirão entregando a bola desde o começo do jogo. Aí a situação fica realmente difícil. Ô Dante, uma curiosidade, esse zagueirão que tem aí na seleção portuguesa, o Bruno Alves, ele é sobrinho do Geraldo, aquele Geraldo craque do Flamengo, que você deve ter visto jogando, que morreu na mesa de cirurgia. E é filho do Alves, que também jogou com o Geraldo no Flamengo. E ele se naturalizou português. O Alves foi para Portugal cedo, é sobrinho do Geraldo, que dizem que jogava assoviando, né? Que era muito bom de bola. O Geraldo era um jogador assim, estilo Falcão. Um meia. Um volante habilidoso, mais habilidoso que a maioria dos meias de hoje. Sabe, um volante forte, o que seria o físico hoje, assim, do Bé,
de um moreno bastante forte. Mas que sabia jogar. Jovem e que tinha uma categoria impressionante. Pois é. A gente pode continuar repetindo as imagens aí. Gol nunca é demais, ainda mais gol de Copa do Mundo. Que taca, hein, Cleison? 4-0 Alemanha e Portugal. 4-0, realmente a seleção da Alemanha tem um conjunto fantástico. Né? O Miller se mostrando um matador, já fez 8 gols em 2 Copas do Mundo que ele disputou e é novo ainda, hein? Tem pelo menos mais 2 Copas pela frente. Já chegou a 8 gols, fez 5 na primeira Copa e 3 já nessa Copa do Mundo. Então é um jogador que a gente pode de repente ver no futuro aí sendo o artilheiro. Foi pênalti, rapidinho. Pra mim não. Não. Você O achou que foi pênalti? Assim, se a gente for falar assim, o que ele fez para fazer o pênalti? Eu acho que ele puxou o Götze Puxou? pelo braço. É dentro Não, eu não do achei padrão que que os puxou. árbitros vêm marcando, ele seguiu o que eles vêm Eu não marcando. achei. Os pênaltis que eles vêm marcando, né? Eu achei que ele tentou evitar com o braço aberto. Agora Portugal Não teve um segurou pênalti nem nada. claríssimo que não foi marcado. Foi, né? Foi, pra mim foi pênalti. O Götze que sofreu esse lance e o pênalti que o Miller converteu no primeiro gol, pra mim foi o melhor da Alemanha na partida. Joga muito esse camisa 19, Mario Götze. Baita jogador, muita qualidade. A seleção da Alemanha, uma seleção muito forte, vem realmente para brigar pelo título. A Alemanha não está brincando nessa Copa. O que eles investiram aqui no Brasil, construíram um CT próprio, treinam em condições adversas para já se adaptar ao clima brasileiro, que muitas vezes varia bastante, né? A hora você está calor, daqui a pouco você já vai para outra região do país, já está frio, daqui a pouco está chovendo demais, a umidade é alta num lugar, é baixa em outro. Então, eles estão se adaptando muito bem. Portugal pagou o preço por isso. Uma seleção que depende de um único jogador, que não estava 100% e mesmo assim foi o melhor de Portugal. Cristiano Ronaldo ele não estava bem e ainda foi o melhor jogador da seleção de Portugal. Então, Portugal, né, é uma seleção que a gente sabe que não vai muito longe. Tem um, viu, Dante? Com relação aos gols, Sim. os gols da Alemanha, foi tudo gol por acaso. Não teve gol trabalhado aí, não. O pênalti foi duvidoso. O Gol de escanteio, cobrança do cabeceador. gol de escanteio, o Beck toca na bola, ela resvala no atacante e sobra pra ele. Aquilo ali não é jogada ensaiada. O gol de, Não, o foi gol gol de de escanteio cabeça. foi de cabeça. Ah, de cabeça. Esse foi o gol mais trabalhado, Aquele né, Cleiton? foi, ó, a Esse cobrança foi o do gol trabalhado. cross foi Outra bola que perfeita. vem rasteira, que o Beck tira a bola, ela Isso, bate sobra no pra pé ele e ele do faz. atacante e sobrou. Aquele foi ele E o procurou. quarto gol, o goleirão espalmou no pé E do o quarto, Müller. não, os gols não foram trabalhados Mas assim, a não. construção da jogada, até chegar ali, ela veio. Não, a Alemanha, bem. A Alemanha é uma colocou seleção bem. Portugal na roda. Eu acho que Portugal entrou na roda. É. Portugal que se jogou na roda. Não, mas colocou feio também e eu vou te contar, viu? Cle- Ficou pouco. Sim, Dante, um abraço? Deixa eu mandar um abraço aqui para os meus amigos. O Jorge Martins, todo mundo conhece, é um amigo nosso, ele é da Receita Federal. Sim. Né, Cleison? Pessoa Gente que boa. todo mundo da imprensa conhece, gosta muito. E o Valdivino é da Secretaria da Fazenda, lá de Inhumas. É uma pessoa espetacular também, que está sempre com a gente, é uma pessoa bastante educada, está sempre prestativa com a gente, da Secretaria da Fazenda lá de Inhumas. Um abração para essas duas pessoas. E já para acabar com os abraços logo, Sim. o Anderson Ferreira, a Vânia Lourdes Gomes e a Tânia Mara. São também outras pessoas, amigos aí, que a Luciana botou uma foto no Facebook, eu entrei de carona e o trem rendeu. Ainda bem, a Luciana ué. podia colocar mais fotos nossas aí pra gente ir de combinar, carona. tem que combinar com ela. Ô André Isaac, cadê o André Isaac? Sim. Ao vivo lá Tô por da aqui. Vila da Imprensa em Teresópolis. O Ramires vai falar com você daqui a pouquinho, mas você achou que 4-0 foi anormal da maneira como foi o jogo, André? 4-0 para a Alemanha hoje em cima de Portugal? O placar foi anormal, a diferença de gols com certeza anormal. Agora o resultado, a vitória da Alemanha, essa eu já esperava. Até porque o meu palpite de seleção favorita para ganhar a Copa, em primeiro está a Alemanha. Para mim é a melhor seleção da Copa do Mundo. Então, a Alemanha vencer qualquer outra seleção para mim é normal. André, e o Ramires é o mais cotado mesmo para entrar no lugar do Hulk amanhã contra o México? O Felipão falou em 4 jogadores, né? 4 jogadores, entre 4 para escalar qualquer um para entrar no lugar do Hulk. Aí a gente imagina o Bernard, o Jô, se forem atacantes, ou o Hernanes e o Ramires, se forem jogadores de meio campo. É lógico que a gente sabe, a gente deduz, pelo treinamento do domingo realizado aqui em Teresópolis, na Granja Comari, que o Ramires é o mais cotado. E diante dessa dificuldade, por exemplo, 4 jogadores disputando uma provável posição na partida
de amanhã, o Ramires sabe que é muito difícil ganhar posição na seleção brasileira e que tem que aproveitar a oportunidade que aparecer. Isso. É difícil até porque os jogadores que nós temos hoje na seleção é os 23, mas tem outros também que poderiam fazer parte aqui da seleção. Eu acho que a gente que está treinando no time de baixo, eu sempre falo o seguinte, que eu estou procurando me preparar, independente se eu começar entre os 11 ou não, num momento de alguma partida o professor pode precisar e eu tenho que estar bem preparado para entrar e ajudar dentro daquilo que ele está colocando para a equipe. É difícil entrar no time titular, sim, começar até porque os jogadores que tem no time titular estão fazendo um excelente trabalho também. Então, mas eu acho que o mais importante é a gente ter na mente que nós estamos entre os 23 jogadores escolhidos para disputar a Copa do Mundo e temos que estar os 23 preparados para que uma hora ou outra, se o professor precisar, a gente possa entrar e dar aí conta do recado. Precisando, outro desafio é entrar em campo e conquistar o resultado, já que existe a pressão por vitória em todos os jogos da seleção brasileira na Copa. Eu acho que a questão ganhar é a todo tempo, né? Acho que todo jogo que o Brasil vai jogar, a gente tem essa pressão de vencer os jogos. Então, acho que, quanto a isso, está todo mundo bem ciente, todos os jogadores, dependendo da idade, mas são todos jogadores experientes, já passaram por grandes dificuldades aí, né, ao longo da carreira. Então, acho que está todo mundo bem tranquilo quanto a isso. Acho que o mais importante quando a gente entra dentro de campo é procurar fazer o melhor e vencer, até porque a gente tem que vencer para passar para as próximas fases. Então tá aí, Ramires é o mais cotado para entrar no lugar do Hulk, se o Hulk não jogar. Eu estou cravando que ele não vai, mas oficialmente a seleção brasileira ainda coloca o jogador como dúvida. O Ramires tocou no ponto aí da experiência. A seleção não tem uma média de idade alta, só que não são os anos vividos, né? E sim os momentos sentidos, no caso. Porque você pega um Ramires, já é campeão de Liga dos Campeões e já tem uma Copa do Mundo nas costas. O Júlio César é talvez o mais velho, com 2 Copas nas costas. Essa é a terceira, uma reserva, uma titular e agora titular de novo, Liga dos Campeões e tudo mais. Davi Luiz, Thiago Silva, Marcelo no Real Madrid. Os 2 laterais pela direita são experiência em Daniel Copa Alves. do Mundo. Assim, não é por falta de experiência. O Neymar, o Neymar em Santos, Libertadores e tudo mais, não é por falta de experiência que a seleção não vai ganhar a Copa. Não é por falta de experiência, não é por falta do Hulk, não é por entrar o Ramires ou o Hernanes, não é nada disso. Até porque só a experiência de estar jogando futebol na Europa já é uma vida que a pessoa deixa a sua família aqui, vai constituir uma outra família por lá, um outro nível de amizade, outras dificuldades, língua, alimentação, clima. Tudo isso já é situação que dá experiência para todos os jogadores. O Brasil está carregado de experiência, os jogadores falam a língua que o Filipão impôs ali dentro dessa família escolar. E eu acho que não é problema isso, não. E outra coisa também, o jogo não depende de quem vai entrar nos primeiros minutos, de repente pode ser decidido com uma alteração, com outra alteração, com quem vai, quem fica, quem entra bem e quem dá mais condições. Eu acho que não tem problema, não. Ô Cleison, hoje Sim. na coletiva o Thiago Silva, capitão da seleção brasileira, disse que o Brasil tem que ter atenção demais com o Giovani dos Santos e o Peralta, porque eles definem jogos em poucos segundos, para não acontecer o que aconteceu nas Olimpíadas. Esse Peralta que fez aquele gol com pouquíssimos segundos lá em Londres, né? Nas Olimpíadas de Londres. É um né? jogador de boa estatura e o México tem abusado muito dessas bolas Ele fez o gol da alçadas para vitória ele. contra Camarões, foi ele. Exatamente, é um jogador de área, aquele jogador que tem muita presença de área. Então é importante ter realmente cuidado com o Peralta. O Giovani pela categoria, qualidade, habilidade, né? É um jogador que é filho de um brasileiro, que tem, como se diz, o futebol no sangue, né? Um jogador que tem muita qualidade, não é à toa que ele esteve muito tempo no Barcelona, formado também nas categorias básicas do Barcelona. Na defesa tem o Rafa Marques, que durante muito tempo jogou no Barcelona, tem 35 anos de idade hoje, mas é veterano e experiente. Então o México tem um time que, se a seleção brasileira der espaço, não cuidar, a seleção brasileira vai ter muita dificuldade. Agora, se o Brasil jogar
concentrado, todo mundo bem posicionado, marcando direitinho, eu acho que o Brasil pode fazer esse jogo ficar fácil. Pode. Mas agora, se entrar desligado, igual entrou contra o México nos Jogos Olímpicos, achando que ia decidir a qualquer momento, corre o risco de perder e ser surpreendido em casa. Se começar igual começou contra a Croácia, embaça. Isso é tudo circunstancial, né? Pois é. Se o México começar igual começou contra Camarões, marcando 2 gols que não valeram, e foram gols Dois gols legítimos, né? Foram gols legítimos, eu vou te dizer uma coisa. Não vai ser nada mais fácil do que contra a Croácia. Não será nada mais fácil que a Croácia, a não ser que o Brasil faça aquilo que fez na Copa das Confederações, marcar gol em todo o início de jogo. Se não acontecer um gol no início do jogo, não será fácil contra o México. Será igualzinho. Nós estamos esquecendo de falar daquele Titiolino, como é que chama aquele menino? Titiarito. Titiarito. Tá no banco. Pois Reserva. E olha que é o jogador mais querido no México. Mais querido. O jogador mais querido do México está na reserva. A seleção mexicana evoluiu muito. E não se iluda, não será jogo fácil. No próximo bloco, vamos dar um tempinho em Copa do Mundo. Goiás, Vila e Atlético serão os assuntos. Vila e Atlético, Goiás a partir de amanhã, porque o Goiás não se reapresentou hoje. Vila e Atlético no próximo bloco aqui no PUC TV Esportes. Bom, pelo grupo F da Copa do Mundo, ontem a Argentina venceu a Bósnia por 2-1 no Maracanã. E hoje, Nigéria e Irã empataram por 0-0. Nós temos aqui a classificação do grupo F, Argentina em primeiro, por causa da vitória, né? 2-1 em cima da Bósnia com 3 pontos, Irã e Nigéria empatadas com 1 ponto cada e a Bósnia é a lanterna, não somou nenhum ponto. Nesse momento, pelo grupo da Alemanha e também de Portugal, que é o grupo G, os Estados Unidos vencem, o jogo está no intervalo, Gana por 1-0, gol do Dempsey. A Alemanha venceu hoje Portugal por 4-0. A Alemanha nesse momento é a primeira com 3 pontos. Estados Unidos chegam a 3 pontos também. Gana e Portugal nenhum ponto, só que a Alemanha é líder por causa do saldo de gols. Por enquanto, os Estados Unidos vencem por 1-0. É isso aí, moçada. Um tempinho em Copa do Mundo. Daqui a pouco vem o André Isaac com mais da seleção brasileira. Mas agora o assunto é o Vila Nova. Tigrão que se reapresentou hoje e apresentou o técnico Márcio Goiano. Olá a todos que assistem o PUC TV Esportes e chega de oba-oba. Após 9 dias de descanso, hoje foi o dia dos jogadores se reapresentarem aqui no Oba. Mas o principal assunto foi o novo comandante do time colorado. Rony, diretor de futebol, e o presidente Rodrigo Nogueira fizeram questão de participar deste dia. Rony classificou o momento que o Vila está passando como vexame e classificou Márcio Goiano como a pessoa certa para recuperar o tempo perdido no Brasileirão. Nós temos um prazo enorme, né? Assim, em termos para trabalhar, nós temos 30 dias, tem um tempo para conhecer bem esse grupo que está trabalhando. A gente também acompanhou alguns jogos, eu conheço individualmente alguns atletas, lógico que a gente sabe da necessidade de contratar, não só eu, como toda a diretoria do clube também, desde o primeiro momento que a gente teve um contato, a gente conversou. Então isso é a realidade, é fato, né? Se você for pegar na tabela, 30 pontos disputados, né? Poucos conseguimos conquistar 2 pontos, né? Na verdade, 2 pontos. Então a gente vai em busca de somar mais pontos, né? De buscar as vitórias que nos vai dar vai dar uma condição melhor na competição, então a gente vai estar analisando, né? Acho que é o mais importante a gente respeitar o individual, mas nós sabemos que temos que qualificar o elenco. A gente tem que fazer com que os atletas consigam nesse momento difícil, né? Porque como eu falei anteriormente, a realidade é fato em termos de pontuação. Então nós temos que buscar a nossa primeira vitória, e a gente sabe que é importante essa primeira vitória, né, para a gente sair dessa situação, até porque de 10 jogos não vencemos nenhum jogo, né? Então o atleta precisa desse resultado para poder buscar passo a passo, jogo a jogo, os resultados, as vitórias e a somatória de pontos, né? Eu sei da dificuldade, né? Mas eu estou feliz, estou satisfeito, até porque estou na minha cidade, Goiânia, que eu gosto, sei da história do clube, do Vila Nova, né? As pessoas que estão trabalhando aqui, então eu fui bem recebido, bem acolhido, me sinto em casa, espero poder dentro de campo, né, que o meu trabalho é dentro de campo, junto com os jogadores,
que dentro de campo a gente consiga fazer um bom trabalho, fazer com que os jogadores consigam responder de uma certa forma bem positiva e tem que ser rápida. Então é isso que a gente espera. E a última novidade aqui no Vila é de que a diretoria já contratou um novo lateral esquerdo. Rafinha tem 27 anos e esteve por último no Avaí. Outra novidade também é que o técnico Márcio Goiano gosta muito de treinos. De acordo com a assessoria de imprensa, de terça a sexta serão 2 treinos, um pela manhã e um pela tarde. Amanhã eu volto com mais assuntos sobre o Vila. Luciana Vitorino para o PUC TV Esportes. Beleza, Luciana. Tá aí o Márcio Goiano. Diz que ele tem um prazo bom para recuperar o Vila. Tem? Tem a Copa do Mundo, né? No período da Copa. Sim, mas depois Porque, já afunila. a recuperação, eu vejo a recuperação é no trabalho do dia a dia. É na formação desse grupo aí, nesses dias aí de trabalho. E fundamentalmente, o Vila precisa de 2 jogadores que chegam para fazer a diferença nesse grupo. Sem isso aí, não adianta. O Vila os diretores têm que ter a consciência de que o grupo, ele está ganhando um conjunto, uma base, mas precisa de 2 jogadores de qualidade. Quanto tempo a gente vem falando isso aqui, Cleiton? 2 jogadores de qualidade não é o Rafinha, no grupo. Né? Não sei se é o Rafinha, eu não sei, eu não conheço bem o Rafinha, não sei, porque, na verdade, o nosso leque de conhecimento dos jogadores, ele não é dos maiores. Certo. Vamos e convenhamos. Então, assim, são 2 jogadores que chegam mais caros para fazer a diferença. Jogadores que chegam, o Rony sabe, o Márcio sabe, o Tim sabe, basta que a diretoria coloque a mão no bolso e traga 2 jogadores para dar condição. O Márcio é mais uma agradável contratação do futebol goiano, dos técnicos ultimamente. Até aqui, nós ainda não falamos do Hélio dos Anjos, né? Vamos falar, até aqui o futebol goiano só contratou técnicos, pessoas que merecem todo o respeito, que nunca fizeram bobagem por aqui, que são pessoas de postura. O Márcio começou no Atlético, auxiliar técnico do Zé Teodoro numa oportunidade, trabalhou lá, auxiliar técnico do Zé Teodoro. O Márcio é uma pessoa de um caráter, de uma formação, de um trabalho que eu confio. E aí, Cleison, Márcio Goiano? Ele chegou demonstrando otimismo, né, o que é importante nesse momento. De certa forma também experiência, porque ele sempre se referia a nós, né, a situação do Vila, e ele se colocava já nesse bolo aí, analisando a situação do Vila Nova de maneira real. E na visão dele, o fato de ele dizer que tem tempo para trabalhar, porque ele sabe que no futebol muitas vezes 2 jogos, 2 vitórias, você já consegue mudar todo um panorama. 2 vitórias seguidas, você já muda toda uma história. Lógico que não vai mudar a situação do Vila em campo, mas psicologicamente já muda. Foi o que ele disse com relação à primeira vitória, que ela precisa vir logo. E ele sabe que essa primeira vitória ela é importante, não importa da forma como ela venha, jogando bem, jogando mal. O importante nesse momento é vencer. E aí depois, psicologicamente, você vai recuperando a equipe. Então, sabe disso, falou também da necessidade de reforços. Ele tem essa ciência, então é importante. Eu acho que o Vila acertou ao contratá-lo, né? O Vila deu um passo certo ao contratar o Márcio Goiano. Agora, é aquilo que eu disse na semana passada. Basta seguir o planejamento do Márcio. É só seguir o planejamento dele. Dar ele as condições necessárias e seguir o planejamento dele. Deixar ele trabalhar, né? Deixar trabalhar. Eu acho que vai ter sucesso. Atenção para esse recado, gente. Ainda dá tempo de comprar seu lote no melhor loteamento de Senador Canedo. Residencial Hebron, ao lado do Jardim das Oliveiras, pertinho, na região metropolitana de Goiânia. Foram liberados mais alguns lotes para você. Aproveite! Loteamento com infraestrutura completa para você viver bem com a sua família. Asfalto, meio-fio, água, energia, iluminação, rede de esgoto seca e galerias pluviais. E as obras estão super aceleradas. A rede de água e a rede de energia estão prontas. A rede de esgoto seca também já está pronta. Vá até o Residencial Hebron, veja de perto e compre logo o seu lote. Mas corra, porque 80% dos lotes já foram vendidos. É o melhor loteamento com retorno garantido em Senador Canedo. Perfeito para morar ou investir. Loteamento Hebron. Vendas Marcelo Baioc Imóveis, 4008-8888. Segunda-feira foi de novidades no Atlético também, com a confirmação da chegada de Hélio dos Anjos. O Atlético já tem novo técnico para a sequência da temporada.
Trata-se de Hélio dos Anjos, 56 anos, em que estava parado em Florianópolis. Seu último time foi o Fortaleza, em 2013. De lá para cá, nunca mais trabalhou em nenhuma equipe. Hélio dos Anjos volta ao Atlético depois de 2 passagens rápidas pelo clube. Em 2011, livrou o time do rebaixamento na Série A e levou o Atlético pela primeira vez a uma competição internacional, a Copa Sul-Americana. Já em 2012, a passagem não foi boa. No começo do Campeonato Goiano, caiu. E no Campeonato Brasileiro, voltou para disputar jogos pela Série A. No entanto, o time acabou perdendo 6 vezes seguidamente e ele foi mandado embora. Hélio dos Anjos volta com o seu auxiliar, Guilherme dos Anjos, seu filho, para quem sabe ajudar o Atlético a permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu recebo como todo grupo vai receber, né, de braços abertos, até porque qualquer que seja o treinador que venha, virá e vai receber um grupo que quer trabalho. Eu não tenho muito o que gostar, não sou eu que gosto ou não gosto, eu vou me empenhar sempre ao máximo. Agora é claro que o Hélio é um vitorioso, que a carreira dele já mostra por si só, né? E eu já trabalhei com ele várias vezes, então ele me conhece muito bem, eu conheço ele muito bem, com certeza não terei problemas nenhum, pelo contrário, né? Estarei pronto para ajudá-lo no que for necessário, e o grupo também com certeza vai acolher muito bem, porque é um grupo muito bom, um grupo de jogadores muito responsáveis. Aí o Hélio dos Anjos, que trabalhou com o Márcio, além do Atlético, no Fortaleza também. Lá no Atlético, não sei se é lenda ou se é verdade. Dizem que se não é do gosto do Márcio, não serve. Você acredita nisso, Cleison? Não sei. Coloquei bem, não sei se é lenda ou se é verdade. Eu prefiro acreditar que seja lenda, né? Mas a gente sabe que o treinador só tem vida longa num clube de futebol em 2 situações. Ganhando e ganhando. Ganhando eu falo assim, em termos de depender de outras pessoas. Ou é quando o diretor gosta muito, ele banca e aí ele demite o jogador e faz o que for necessário. Ou se os jogadores gostarem dele, gostarem do treinador. Mas só isso também não basta, porque o Martelotti, de acordo com o que os jogadores afirmavam, gostavam muito do Martelotti, não adiantou nada, o Martelotti por si só acabou saindo do Atlético. E se dependesse de outras situações, ele inclusive teria sido demitido, ao invés de ter pedido demissão da equipe atleticana. Então o fato é que o pessoal, o Márcio destacou, disse que vai receber o Hélio de braços abertos, que o elenco do Atlético quer trabalho. Então, vamos esperar para ver, né? Agora a gente sabe que outras situações podem influenciar no andamento do Hélio. É bem verdade que a última vez que ele esteve no Atlético, ele não saiu tão bem, né? Depois das 6 derrotas seguidas. O Eric disse isso, essa é uma situação meio delicada naquele momento. E aí, Dante, o Hélio dos Anjos, pela 3ª vez no Atlético, de volta ao futebol goiano. Ô, meu velho. Hélio, meu velho. Você está me colocando numa situação... Aliás, você não está me colocando, o Atlético está colocando eu numa situação difícil, que eu queria tanto mudar a minha postura de falar, eu queria ser um cara ponderado, sabe? Falar assim, não... Que é isso? Não, dessa vez vai dar certo, vamos tentar. Mas o que a diretoria do Atlético escolheu? Qual o caminho que a diretoria do Atlético escolheu? Tá na cara. Escolheu. Vamos pegar um camarada que chega aqui, grita com esses jogadores, bota a moral, põe na chincha. Sabe o que é chincha? Não. Chincha é uma argola aqui parafusada, que você põe na venta do boi e segura o boi. Chama chincha. Amarrado com uma corrente, parafusado, que você trava o nariz, a venta do boi e segura. O Atlético está achando que vai fazer futebol com os jogadores na chincha. Isso é coisa de escravidão. O Hélio dos Anjos não tem postura para trabalhar com esses jogadores aí. Esses jogadores aí, hoje eles precisam receber em dia. Ou então você troca o elenco e muda tudo. Você não vai trazer um treinador aqui que tem uma lábia, buzinar na orelha do Márcio, buzinar na orelha do Pituca. Você vai... quer saber uma coisa? Que bote errado. Trouxe um cara que você quer saber. Você põe a mão no fogo por ele? Pergunta. Pergunta se eu ponho a mão no fogo pelo Hélio. Coloca? Não. Esse cepacol dele, Mas ele é bom técnico ali para mexer no time? O negócio dele é motivacional. Motivacional. A diretoria deu um tiro no pé. Não dá certo. Esse aí não dá certo, pronto, acabou.
Como é que você vai botar um treinador Esse motivacional aí eu que assumo, cobra, que eu tô falando. que cobra, sendo que a diretoria, de repente, não consegue dar essa sustentação financeira para os Por causa dos atletas. salários, Imagina os jogadores do Atlético, o Hélio daquele jeito dele, chamando os caras como de estudante na Desculpa te chincha, interromper, Cleiton. com os eu não tô caras aguentando. não recebendo Desculpa, dia. Pasqueto, não queria fazer isso com o programa. Desculpa. Mas Mas vai eu ser não o- queria ser um comentarista para falar rasgada a verdade de certo nível de pessoa. Eu queria ser ponderado para falar chegar na hora da atitude da diretoria e do Hélio dos Anjos. Vocês me desculpem. Não, claro, mas Eu você não tá queria certo. interromper vocês. Mas, eu não confio no Atlético nessa postura que essa diretoria quer. Não, e você está certo na sua análise. Até quando você estava falando, e a gente vai buscando, porque às vezes a gente tem memória curta também, a gente esquece algumas coisas. O Márcio foi ali, não foi por acaso, não. Lembra da última vez quando o Hélio saiu do Atlético, foi nessa situação, teve as 6 derrotas seguidas. O Hélio chegou como salvador da pátria de uma situação do Atlético que estava difícil, já era questão financeira do Atlético. Era. E aí o Hélio, com esse jeito dele, pressionando os jogadores, botando responsabilidade, antigamente ele pegava no colarinho de jogador. né? Mauro Fernandes, É. lembra? Pois é. E o que aconteceu? Ele saiu do Atlético, 6 derrotas seguidas, 6 jogos, 6 derrotas. E a informação que tinha jogador comemorando a saída do Hélio. E dentre eles o Márcio. É isso aí. Hélio dos Anjos no Atlético, o Márcio Goiano no Vila Nova. O Goiás se reapresenta amanhã, ainda com as novidades Léo Veloso e Bruno Mineiro. Isso. É, a São dupla as duas sertaneja? novidades. Não, Exatamente. Bruno e Mas Léo. ficou Isso aí parecendo já é a dupla brincadeira, porque eu sertaneja. já O perdi Léo o controle. Veloso é Eu o- fiz uma coisa que eu não queria fazer mais de comentar, Não, pode ficar- perdeu o pode ficar controle. tranquilo. Mas desculpa, Mas o você Léo, foi- o você Léo, foi- o Léo Mineiro você foi até sereno no seu e o comentário. Veloso lá. Não, Léo Veloso e o Bruno Mineiro. Desculpa eles aí que eu não queria ser como é que fala? Desagradável? Deselegante. Deselegante com vocês. E também, mas não queria ser elegante com o Hélio dos Anjos. E o Goiás volta amanhã. Amanhã a gente com mais notícias do Goiás também aqui no programa. O intervalo é rápido, daqui a pouquinho a gente finaliza com o André Isaac ao vivo de Teresópolis e as últimas da seleção brasileira. Direto com o André Isaac lá em Teresópolis, com as últimas da seleção brasileira. E aí, André? Olha, Pasqueta, a gente tem conversado nos últimos dias com pessoas da imprensa, né? E conhecendo um pouquinho melhor, e a gente vai fazer isso no decorrer da Copa. Uma dessas pessoas que a gente traz hoje é o André Galvão. Ele é repórter da TV Bandeirantes e ele teve o início assim como nós tivemos, né? No rádio, carregando maletinha, carretilha, indo para os estádios com toda dificuldade. Começou lá em Londrina e foi tentar a sorte em São Paulo, bateu a porta de todas as rádios e teve a oportunidade na Transamérica. E hoje é repórter da Band e está cobrindo a seleção brasileira na Granja Comaria em todos os jogos da Copa. E ele falou desse momento especial que ele está vivendo na carreira dele. É muito especial, agradeço de verdade pelas palavras e, poxa, a gente sonha com isso, né? Igual jogador de futebol, a gente quando começa como jornalista, a gente sonha com essa chance de estar cobrindo a Copa do Mundo, cobrindo a seleção brasileira, é o auge da nossa carreira, então é lógico que você valoriza tudo aquilo que você passou, as maiores dificuldades. Eu realmente comecei em Londrina, no interior do Paraná, numa rádio pequena chamada Rádio Brasil Sul. E enfim, tudo foi um aprendizado para chegar até aqui. E hoje é tentar fazer o máximo para realmente você provar que você tem condição de estar aqui. Qual foi o seu sentimento quando você, na abertura da Copa, você entrou lá no Itaquerão? Foi muito legal. Tem homem que detesta admitir isso, mas eu choro, tá? E eu chorei no hino nacional, chorei de verdade. Porque eu não tinha vivido isso na Copa das Confederações. Na Copa das Confederações eu estava acompanhando a Espanha e, enfim, não fiz nenhum jogo do Brasil, só na final que eu poderia ter feito, mas acabei fazendo o jogo terceiro lugar, Itália e Uruguai. Então, a emoção de 60 mil vozes cantando o hino nacional depois, a capela, né, como se diz, depois que o hino parou no cerimonial da FIFA, foi realmente muito emocionante. E é uma mistura de vários sentimentos, né? Não é só o hino nacional. Eu, na verdade, eu não sou aquele cara que, puxa, que pachecão, que torço pelo Brasil acima de qualquer coisa. Não é isso. Na verdade, eu gosto do meu país pelo que ele representa para mim. Aqui é a minha vida, é aqui que estão os meus familiares, é aqui que estão os meus amigos, as pessoas que eu amo. Então, aquilo foi muito especial. Como é que está sendo para vocês da Band lá fazer a Copa sem o Luciano? Difícil.
Difícil, não dá para negar que é difícil, porque era a nossa referência, né? Você falava em TV Bandeirantes, você falava em Luciano do Vale, então ele deixou um vazio realmente, que o Theo tá fazendo um trabalho excepcional, é lógico que tá todo mundo dando uma força legal para ele, e ele tem feito narrações aí brilhantes, foi assim na estreia Brasil e Croácia, foi assim Inglaterra e Itália, você viu que estava até os jogadores da seleção brasileira vendo o jogo pela Band, vendo o Theo. Então é claro que o Theo faz a parte dele de uma forma brilhante, mas fica o sentimento de que a gente gostaria de ouvir um gol da seleção brasileira numa Copa do Mundo, no Brasil, narrado pelo Luciano do Vale. A gente vai lembrar isso para sempre. É isso aí, muito obrigado. Boa Copa para você, viu, Xará? Para você também aí, para todos. PUC TV é show de bola, hein? Tá aqui na Granja, não é fácil não. Valeu, gente. Então tá aí, companheiro André Galvão falando com a gente, Pasqueto. Não é fácil não, só a gente sabe a correria que tem sido, né, André? Programa ao vivo. É verdade. Programa ao vivo, na hora do almoço, à noite. Só dá uma folgadinha no sábado, porque não tem programa. No domingo, 2h30 no ar. Ontem eu afinei. Não dei conta de ficar no segundo aqui não, viu, André? E sem contar, André, que vai chegando um certo período, talvez esteja chegando esse período agora, que já a coisa parece que fica mais cansativa, né, cara? Parece que fica assim, puxa vida, nós estamos nos 10 primeiros dias. Quinto dia. Mas agora ainda vai. Ainda faltam, né? E o André é um cara assim, já tinha mudado esse ritmo, né, André? Eu não estava mais nesse ritmo, né, de reportagem, né? Estava no ritmo só de estúdio. E são 50 dias na Copa. Já estamos no 25º dia. Mas é gratificante. É gratificante e o André sabe fazer isso muito bem. Eu lembro que ele fez uma vez uma Copa dos Campeões em Fortaleza, no Rio Grande do Norte também. E o André se deu muito bem e ele é bom nisso. Ô Cleison, o que você ia acrescentar? Não, só dizer que nessa primeira fase ainda passa rápido, porque tem jogo todo dia. O duro da Copa é quando começam os jogos eliminatórios, que aí você passa a ter distância entre os jogos e aí parece que demora a passar o tempo, mas o jogo todo dia até que eu acho que passa rápido. Coloca o André na tela aqui, cheia. Tchau, André, para dar tchau para você. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, Dante, um abraço. Um abraço. Falou, Cleison, um abração também. Falou, moçada. Amanhã tem Brasil em 4 horas, às 7h15, toda a repercussão aqui no PUC TV Esportes, Brasil e México. Valeu!